Gênesis capítulo de número 4. Quem puder estar de pé, por favor. Versículo de número 2 até o versículo de número 5. Diz assim: todos encontraram? Pode dizer amém. Amém. Tornou a dar à luz a um filho, a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao final dos dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Algumas versões dizem: no fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe das primícias das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. Pelo que irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Então o Senhor lhe perguntou: por que estás irado? Por que te iraste? E por que está decaído o teu semblante? Diga amém. Agora diga assim: Senhor, fala com a gente. Amém. Podem sentar, amados. Nós estamos num culto de celebração da ceia do Senhor. Eu pedi ao Senhor uma palavra para compartilhar com vocês nesta noite. E o Senhor trouxe ao meu coração para falar sobre primícias. Claramente o Senhor ministrou esta palavra no meu interior, e eu quero compartilhar com vocês sobre primícias, quando tudo começou. A primeira coisa de todas as coisas. Primícias são o primeiro ato de todos os atos. É interessante o texto mencionar que quando Deus pergunta no versículo 6 a Caim: por que estás irado? E por que está decaído o teu semblante? À luz do texto hebraico, a pergunta de Deus indica que Caim já sabe por que Deus rejeitou a sua oferta. Caim tem consciência da razão pela qual Deus não aprovou o seu sacrifício. Como se Deus dissesse assim: é justo você se irar porque eu te rejeitei? É justo você se abater porque eu te rejeitei? Dando a entender que Caim sabe a razão pela qual o Senhor lhe rejeitara. Primícias são tributos de honra a Deus. Tudo na Bíblia tem a ver com primícias. Jesus declara em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é um reino de primícias. A prioridade de Deus é para aquele que dá prioridade ao seu reino. Os segredos de Deus são reservados para aqueles que dão prioridade à sua causa e à sua obra. Por exemplo, o primeiro órgão do corpo a ser formado no período embrionário é o coração.
Não é por acaso que ao longo de toda a Escritura, a Bíblia Sagrada sempre conclama o homem a inclinar o seu coração para Deus. Porque entregar o coração é entregar a primícia. Tudo que é formado depois no corpo humano, todos os eventos dependem da habilidade deste órgão de acompanhar o processo e equivaler o seu rendimento à demanda do organismo. A primícia, portanto, é quando eu compreendo que tudo que vem depois dela é resultado dela. O Senhor Deus, sempre que trata conosco, não trata-nos em segundo plano. No texto que nós lemos de Gênesis capítulo 4, nós encontramos o primeiro culto da humanidade. Depois da queda da raça humana, esse é o primeiro momento que o homem comparece diante de Deus com uma expressão de adoração, de sacrifício e de louvor. E aí, quando nós lemos o versículo de número 3, que agora lemos, o texto diz assim: ao cabo de dias, no fim dos tempos, no final de um período, Caim trouxe ao Senhor o fruto da terra. Note a diferença que a Bíblia faz no relato entre a oferta de Caim e a oferta de Abel. No versículo 3 diz que Caim, no final dos dias, trouxe ao Senhor do fruto da terra. No versículo 4 diz que Abel trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. O radical hebraico desse texto indica que Caim primeiro desfrutou de tudo, esbaldou-se de tudo que conseguiu produzir, e do que sobrou, ele trouxe ao Senhor. O mesmo texto diz que Abel trouxe primeiro para o Senhor, e depois possuiu o seu rebanho. Você está conseguindo compreender a diferença do texto? Quem conseguiu compreender, por favor, sinaliza para mim. Eu já vi pregadores dizendo que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque a oferta de Caim era fruto da terra, não tinha sangue, que seria uma representação do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Entretanto, cada um trouxe do que tinha. O grande problema aqui não foi o que trouxe, mas como trouxe. Caim, no final dos tempos, depois que desfrutou do que tinha, trouxe o que sobrou. Abel trouxe as primícias. É por esta razão que a Bíblia não diz que Deus rejeitou apenas a oferta, diz que Deus rejeitou também o ofertante. Porque o coração do ofertante não estava inclinado para Deus, não estava direcionado a adorar a Deus. É preciso tomar muito cuidado com os discípulos de Caim. Eles continuam por perto, querendo matar a adoração daqueles que resolvem oferecer a Deus a primícia. Tudo em nossa vida deve ter Deus e a sua adoração em primeiro lugar, em primeiro aspecto. A Bíblia diz que nós devemos entregar ao Senhor as nossas veredas e Ele aparelhará, Ele vai arrumar, Ele vai aplainar o nosso caminho. Se Deus tiver o primeiro lugar, o caminho se abre. Diz aí para o seu vizinho: se Deus tiver o primeiro lugar, o caminho se abre. Não é por acaso que Abel, no Novo Testamento, lá na Epístola aos Hebreus, na galeria dos heróis da fé, ele é o primeiro a ser citado.
Porque assim como ele oferece a Deus a primícia, ele se torna a primícia. É o primeiro herói da fé, citado na galeria dos heróis relacionados na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 11. Porque quando compreendemos a importância de deixar que Deus ocupe o primeiro lugar em nossa vida, e quando entregamos a Deus as primícias de tudo aquilo que temos e fazemos, tornamos Deus plenamente glorificado, e tudo aquilo que fica em nossa mão é consagrado, é dedicado para a adoração e o louvor do nome de Deus. Então esse é o primeiro culto depois da queda da raça humana. Um outro detalhe que nós vamos observar nesse texto, é que esse é o primeiro ato de honra, oferecido a Deus, no livro do Gênesis. O Senhor, diz o texto, lhes pede, lhes provoca um sacrifício. Abel decide honrar ao Senhor com a primícia do rebanho e da gordura. Caim resolve honrar ao Senhor com o resto, com o que sobrou, depois de tempos. Isso deve chamar a nossa atenção para que nós nos perguntemos sobre como estamos honrando ao Senhor. Porque às vezes a gente entende que, se estou no culto, no mínimo Deus tem que me receber, porque afinal de contas eu vim. Eu disse outro dia aqui de uma pessoa que eu ouvi num podcast por aí, dizendo: se Deus não me levar no céu, prejuízo é dele, que me perde. Uma geração que não conhece a Deus pensa que está lidando com uma nuvem. Uma geração sem conhecimento de Deus pensa que Deus está mendigando adoração. Pensa que Deus está implorando para ser lembrado. Entretanto, é preciso lembrar que Ele é o Senhor e dono de tudo. Ele é o Criador dos céus e da terra. Deus nunca fica sem representante e Deus nunca fica sem ser adorado. Na verdade, é um privilégio meu e teu podermos adorar a Deus e Ele receber o nosso culto. Por quê? Lê o Salmo 148. O Salmo 148 diz que até as minhocas o adoram, as lavas o adoram, as plantas submersas nos oceanos o adoram, as baleias o adoram. Então, no ato que nós encontramos em Gênesis 4, se percebe a primeira ação de honra ao Senhor. Observe uma coisa: quando nós trazemos ao altar os nossos dízimos, 10% daquilo que rendemos, quando nós trazemos ao altar a nossa oferta, nós não estamos abafando. Na verdade, Deus está dizendo: fica com a maior parte e desfruta, e traz apenas uma porção que expressa fé, honra e gratidão. Então a bondade não é nossa, a bondade é de Deus, que está nos permitindo desfrutar da terra que Ele criou e que a Ele pertence. Tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Alguém já disse que a semente que deixa as nossas mãos nunca deixará a nossa vida, porque ela será projetada para o nosso futuro. Todas as vezes que confiamos ao Senhor a primícia, Ele faz com que isso gere reflexo na nossa história, gere reflexo na nossa existência, no nosso trabalho e em tudo aquilo que fazemos para Ele.
Lamentavelmente, normalmente, nós temos tempo para tudo, e para Deus se der tempo. Nós temos tempo para a academia, para a faculdade, para o trabalho, e eu não estou dizendo que está errado. Eu só estou dizendo que quando eu tenho tempo para tudo e não tenho tempo para Deus, então o meu problema não é a ausência de tempo, é a ausência de prioridade. Eu passei a desconhecer Deus como mestre e Senhor de todas as coisas na minha vida e na minha história. Na Bíblia Sagrada, destaco em quarto lugar que primícia é um tributo de gratidão e reconhecimento. Quando nós lemos Deuteronômio capítulo 26, versículo 1 ao versículo 11, o Senhor orienta a Israel que sempre que plantasse na terra e colhesse do seu fruto, que criasse o seu gado e chegasse o momento de apartar a cria da sua mãe, a primícia deveria ser trazida ao altar. E não era apenas chegar e entregar, deveria chegar e fazer uma oração que está registrada no texto. Não vou ler, mas está em Deuteronômio 26, versículo 1 até o versículo 11. E o indivíduo diz assim: o Senhor nos tirou da terra do Egito, da escravidão. Somos filhos de um arameu, a quem o Senhor tirou da sua terra como homem solitário, levou-o a peregrinar e o transformou numa grande nação. O Senhor nos fez atravessar o deserto e nos guardou com mão forte, com braço estendido, nos dando livramento dos nossos adversários, que eram mais poderosos do que nós. E o Senhor nos trouxe a uma terra que mana leite e mel. Por isso, eis aqui o fruto da terra que o Senhor nos deu, nós consagramos ao Senhor. E é interessante que no texto fica claro que quando o indivíduo traz ao Senhor esta primícia daquilo que foi produzido na terra, o Senhor então santifica tudo aquilo que ficou para ser colhido a partir da primícia. O que a Bíblia está dizendo é que quando eu entrego a primícia ao Senhor, tudo que fica comigo é santificado. E se é santificado, significa que o diabo não toca. O que eu estou dizendo é que Satanás está proibido a tocar no que é teu, quando você entrega a primícia do que é teu ao Senhor. O nosso adversário não terá tempo, não terá espaço, não terá permissão para invadir o espaço daquilo e daquele cujas coisas, cujos bens e trabalho foi consagrado ao Senhor. No Êxodo capítulo de número 13, do versículo 1 ao versículo 13, o Senhor deixa muito claro que Ele aprovou o ato de Abel em lhe trazer a primícia, quando Ele diz: doravante, a partir de agora, todo primogênito será meu. O primogênito que abrir a madre da sua mãe, tanto dos homens quanto dos animais, será meu. O Senhor está dizendo que quando nós entregamos a Ele o primeiro, Ele se responsabiliza em abençoar o que vem depois. É que nós não levamos muito a sério as coisas espirituais. Alguém vai dizer: isso aí é só Antigo Testamento. Eu acho engraçado essa geração que não conhece quase nada de Bíblia e que fica sempre argumentando que o que está no Novo Testamento não é válido. Para de ler o Salmo 23, porque é Antigo Testamento, tá? Para de ler o Salmo 91, porque é Antigo Testamento. O que nós precisamos é do Antigo Testamento compreender o texto e entender como ele se aplica
a igreja. Por exemplo, se a primícia que é do Antigo Testamento não tivesse qualquer valor no Novo Testamento, Deus não nos apresentaria Jesus como a primícia. Quando Deus quis nos salvar, Ele nos deu a primícia, seu Filho unigênito. A raiz da palavra unigênito é a mesma da raiz da palavra primogênito. Se não te satisfaz, Romanos capítulo 8, versículo 29 diz que Ele é o primogênito, a primícia, o primeiro dentre todos os nossos irmãos. Se te é pouco entender, então Paulo diz aos Coríntios que Cristo é a primícia dos que dormem. Então, quando Deus decidiu salvar-me a mim e a você, Ele não mandou um anjo, Ele não mandou um ser alado de qualquer outro planeta, galáxia ou lugar. Ele enviou o seu próprio Filho por nós, a primícia. Só quem pode dar glória a Deus faz isto. Então, primícia era um ato de honra e reconhecimento. No livro dos Números, capítulo 18, versículo 1 a 19, o Senhor regulamenta as primícias e os dízimos. E na regulamentação das primícias e dos dízimos do Antigo Testamento, o Senhor deixa claro que como os levitas não tiveram possessão, não tiveram herança na terra prometida, então as primícias seriam dadas aos levitas e aos sacerdotes. No Novo Testamento, como a Bíblia regulamenta a maneira de se cuidar dos pastores e obreiros, porque a Bíblia regulamenta isto, então as primícias são apresentadas ao Senhor no altar em adoração e reconhecimento daquilo que Ele te dá, daquilo que Ele te dispõe. Porque todos os bens que temos, inclusive e principalmente a vida, é dádiva de Deus. Eu preciso tributar a Ele, eu preciso reconhecer tudo aquilo que Ele me tem propiciado, proporcionado, como dádiva do seu cuidado, como dádiva do seu amor para comigo. Honrar ao Senhor. O judeu ainda hoje oferece ao Senhor uma oferta pelos seus filhos primogênitos. É uma oferta de remissão, consagrando este filho ao Senhor, para que a bênção de Deus esteja sobre ele. Olha como Deus é bom. O que nós fazemos na primeira hora do dia? Oramos, lemos a Bíblia, cantamos louvores? Não. A maioria de nós, na primeira hora do dia, pega o celular, olha as primeiras mensagens do WhatsApp, as últimas postagens da rede social, levanta para tomar um banho se estiver inspirado, e vai tomar um café da manhã. Ou seja, nossa primícia é para nós, não é para o Senhor. O que nós fazemos no primeiro mês do ano? Tiramos férias, vamos para a praia, nos ausentamos da igreja. A primícia não é do Senhor, é nossa. E eu estou te condenando? Não, eu sei que você precisa tirar férias. Eu não estou dizendo que você está pecando, eu só estou dizendo que está na hora de nós ponderarmos que aquilo que é do Senhor deve ser entregue a Ele no seu altar. E é incrível que quando nós fazemos assim, nós é quem somos abençoados, porque Ele santifica tudo aquilo que nos dá por direito para desfrutar a partir daí. E aquilo que Deus santifica, Satanás não toca. Diz de novo para o seu vizinho: aquilo que Deus santifica, Satanás não toca. Em que momento nós trazemos a nossa oferta ao altar? Em que momento trazemos os nossos dízimos ao altar? Para muitas pessoas, se der,
se sobrar, se for possível. Se não for possível, não traz. E é por isso que não está sobrando, porque Deus não é a tua prioridade. Se Deus não é a tua prioridade, é só ler o profeta Ageu. Você planta e não colhe, e o que colhe parece que foi posto num saco furado. Você se cobre para não sentir frio, mas o cobertor não te aquece. Por quê? Porque Deus não está na primazia da nossa existência, tá? Os inimigos da contribuição financeira na igreja vão questionar, vão contestar, vão reclamar, vão esbaldar, vão falar na internet, mas presta atenção, eu não estou pregando para aqueles que não aceitam a Bíblia como palavra de Deus, eu estou pregando para aqueles que estão sob o meu pastoreio, aqui ou online, e que reconhecem que a palavra pregada nesse altar é palavra de Deus. Então, nós precisamos reconhecer Deus em primeiro lugar, e isso inclui o nosso trabalho, as nossas finanças e o nosso tempo. Caso contrário, nós vamos trabalhar muito e vamos produzir bastante, mas vamos desfrutar pouco do que o Senhor nos tem dado. É preciso que tomemos uma postura de reconhecer Deus em primeiro lugar. Deixa eu te fazer uma quinta observação: o reino de Deus é um reino de primícias. Eu já disse no início aos irmãos que primícia é um tributo de honra a Deus. Tudo na Bíblia tem a ver com primícias. E eu volto a dizer, em Mateus capítulo 6, versículo 33, o Senhor Jesus conclui um raciocínio, e ele diz assim: mas, que raciocínio? Ele está falando do que adianta a vossa preocupação. A vossa ansiedade aumenta algum centímetro na vossa estatura? É Jesus quem está dizendo em Mateus 6. Alguém aqui cresceu porque se preocupou, ficou tão ansioso que cresceu? É isso que Jesus está dizendo. Do que adianta a vossa preocupação? Aí Jesus diz: olhai para os lírios do campo e para as aves do céu, não semeiam, não colhem, contudo o vosso Pai Celestial cuida de cada uma delas. Aí Jesus vai e diz para nós: o Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo que lhe o peçais. Mas buscai primeiro o reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Nunca coloque sua preocupação em primeiro lugar. Não permita que a carência seja aquilo que ocupa a primeira cadeira da sua vida. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e alguns dizem assim, e as demais coisas. Não, o texto não diz as demais coisas, o texto diz e essas coisas. Quais essas? Aquelas das quais ele acabou de falar: o teu cuidado, a tua proteção, a tua provisão, a tua manutenção. O zelo de Deus estará sobre a tua vida, trazendo aquilo que você precisa, como consequência do teu ato de buscar primeiro o reino de Deus. Aí a gente observa na Bíblia Sagrada, quando Deus nos dá o seu Filho, Ele tinha hostes angelicais. Ele poderia ter enviado algum outro ser, mas Ele dá a sua primícia, o seu unigênito, o seu primogênito. Estudando sobre esse assunto hoje, pedindo que o Senhor trouxesse aquilo que eu deveria compartilhar com vocês, eu fui levado a Jericó. Quando Israel está por entrar em Jericó, Josué no capítulo 6 dá uma ordem dizendo: a cidade será destruída.
e nada do que há na cidade será pego, será confiscado. O que ele está dizendo é: nada que tem na cidade será despojo de guerra para nós. Interessante que a tradução da língua portuguesa diz assim: tudo que está lá é anátema, mas o texto radical hebraico, porque anátema significa maldito, tudo que está lá é maldito, mas o texto radical hebraico não usa o termo anátema, usa o termo consagrado. Tudo que está lá é consagrado. Por quê? Jericó era a primeira cidade de Canaã a ser conquistada. Portanto, Jericó era a primícia da conquista de Canaã. Tanto no versículo 18, quanto no versículo 19, quanto no versículo 24, Josué diz: o ouro, a prata e os tesouros são do Senhor, consagrados ao Senhor. Porque Acã foi amaldiçoado? Quando pegou uma capa e pegou uma peça de ouro, não é porque a peça de ouro era amaldiçoada, é porque a peça de ouro era consagrada, era do Senhor. Ele roubou aquilo que Deus já havia dito: é meu. Tem alguém aí? Lembra da história de Acã? Quem lembra da história de Acã, levanta a mão. Não levanta a mão para dizer que lembra sem lembrar. Josué disse que não se deveria pegar nada, porque na lei da guerra, vou te explicar, na lei da guerra, o despojo da guerra era distribuído entre os soldados e as suas famílias. Então, na conquista de Jericó, o despojo, os tesouros deveriam, pela lei da guerra, ser distribuídos entre os soldados. Mas o Senhor vai e estabelece uma regra: para vocês serem abençoados na terra que eu vos levo a possuir, a primeira conquista da terra é minha. A primeira conquista da terra é consagrada ao Senhor. A Bíblia diz que Acã viu uma peça de ouro e uma capa babilônica, e ele pega escondido, leva para a sua tenda e enterra. Ninguém viu, ninguém soube. Israel venceu a guerra em Jericó, mas há uma próxima guerra numa cidade chamada Ai. Ai, na verdade, é uma aldeia. Jericó era uma cidade-estado, era uma cidade-fortaleza. A guerra contra Ai era tão definitivamente vencida que os homens chamaram a Josué e disseram: não manda o exército, manda apenas alguns homens, porque Ai não tem como resistir. E a Bíblia diz que os homens que foram perderam a batalha. Alguns foram mortos e o exército voltou fugindo do exército de Ai. Josué foi orar e ele pergunta ao Senhor: por que o Senhor nos entregou aos nossos inimigos? O que os povos da terra dirão sobre nós? O Senhor diz: há anátema no arraial, existe maldição no arraial. E aí Josué reúne as tribos, seleciona por famílias e vai fazendo a seleção até cair na casa de Acã. Então Acã diz: eu encontrei uma capa babilônica, uma peça de ouro, e peguei e escondi na tenda. Josué manda averiguar e encontra lá. E a Bíblia diz que para que a maldição fosse quebrada, Acã teve que ser executado. Por quê? Porque roubou aquilo que Deus já havia dito: é consagrado a mim. É só ler Josué 6, 18 e 19 e versículo 24. Porque o reino de Deus é um reino de primícias. É preciso entender, queridos, que Deus não instituiu a oferta e os dízimos porque Ele precisa de dinheiro. Deus instituiu ofertas e dízimos porque nós precisamos dEle na nossa vida. E Ele mexe naquilo que tende a gerar apego em nós, para nos fazer compreender que nada deve ser prioridade na nossa existência. Salomão diz em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e versículo 10 assim: honra o Senhor com a tua renda, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda.
Salomão não diz honra com a tua renda, honra com as primícias da tua renda. Não basta honrar, não é de qualquer maneira. Pastor, por que eu sou ofertante e dizimista e não prospero? Porque tem gente que é ofertante e dizimista por dever e não por consciência de adoração. Tem gente que é ofertante e dizimista com a mesma postura mental que paga o restaurante depois do almoço. Vim para o culto, fui abençoado, Deus falou comigo, vou pagar aqui e me sinto de consciência leve. Não, dízimos e ofertas não são pagamento de conta. O que Deus está gerando para você não tem preço, só Jesus pode pagar, é nos concedido pela graça e misericórdia. Dízimos e ofertas têm que ser movidos por consciência de adoração, honra e louvor àquele que tudo dá, que tudo aprovisiona, que cuida do nosso desejo e necessidade. Só se você pode, dê glória ao nome do Senhor. Então, o reino de Deus é um reino de primícias. Presta atenção, a quem eu entrego? A quem eu entrego? Ao Senhor. Tem muita gente que perde essa consciência. Muitos líderes perdem essa consciência e muitas ovelhas perdem essa consciência. E se for utilizado de qualquer maneira, eu estou vendo tanta gente esbaldando aí do dinheiro da oferta. Dinheiro de oferta e dízimo é para dar boa vida a pastor. Ok, deixa eu te explicar uma coisa. Tem dinheiro aqui? Não. Mas vamos lá, esse relógio, meu bem, ele é meu. Mas agora eu vou entregar ao pastor Manassés simbolicamente, tá? Simbolicamente eu estou dizendo agora que é dele. Eu entreguei a ele. É um ato. Me responde, se alguém chegar lá e tomar dele e quebrar, está tomando de mim ou dele? Dele. Quando eu trago o meu dízimo e a minha oferta perante, ele não está muito afim de me devolver, não. Quando eu trago o meu dízimo e minha oferta perante o Senhor, depositei no gasofilácio, eu entreguei a quem? A Deus. Sou pastor. Se o pastor roubar, levar para ele, usar para seu bel prazer, ele saqueou de quem? De Deus. Vai responder a quem? É por isso que tem muita gente com uma continha para resolver no dia que comparecer diante de Deus, porque não leva a sério. Eu estou pregando toda terça-feira aqui sobre lidando com as coisas espirituais e vou lhe mostrar numa dessas terças que dinheiro também é um assunto espiritual. E muita gente não entende isso. Por que Deus matou os filhos de Eli? Porque a Bíblia diz que eles sacavam a oferta que vinha para o sacrifício, antes de chegar no altar, eles já colocavam o garfo e pegavam para si. E o Senhor vai e diz assim: eu perdi a paciência com a casa de Eli. E o Senhor diz: em verdade te digo, que não haverá um homem na casa de Eli que comparecerá diante da minha face. Isso é uma sentença grave, só não leva a sério quem não entende o princípio do juízo divino. Porque o reino de Deus é um reino de primícias. Agora eu quero concluir te dizendo o seguinte: deixa eu te falar um pouco sobre restauração financeira. Restauração financeira está biblicamente, intimamente relacionado com o princípio da mordomia cristã financeira. Em todos os grandes avivamentos do Antigo Testamento, eu vou repetir, em todos os grandes avivamentos do Antigo Testamento, houve restauração financeira e econômica em Israel. Vou repetir porque ninguém entendeu, só um irmão Edilto aqui.
Em todos os grandes avivamentos do Antigo Testamento, houve restauração financeira e econômica na nação de Israel. O que eu estou dizendo é que Deus não nos aviva apenas para nós sermos crentes fervorosos. Deus nos aviva para que sejamos crentes abastados. Isso é heresia. Heresia, leia a Bíblia. Mas leia a Bíblia. Joel capítulo 2, versículo de número 20 a seguir, o Senhor diz assim: eu vos enviarei ensinador de justiça, e com ele a chuva no devido tempo, a temporã e a serôdia, e os campos reverdecerão, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto, de vinho e de azeite. E eu restituirei o tempo que foi consumido pela crise. E vós comereis abundantemente, e vos fartareis, e sabereis que eu, o Senhor, estou no meio de vós. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E aí ele repete: e comereis abundantemente, e vos fartareis, e o meu povo nunca mais será envergonhado, e toda a terra saberá que eu, o Senhor, estou no meio de vós. E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É o mesmo texto. Sempre que há avivamento, há restauração nas finanças do povo de Deus. O que eu quero dizer é que Deus não te chamou para viver de lamúria, para viver de cobrança em cobrança, de angústia e aflição de alma. O Senhor quer te abrir portas. Isso é teologia da prosperidade, pastor. Não, é teologia da providência. Fui moço, hoje sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigando pão. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também aumentará e multiplicará o fruto da vossa sementeira, a fim de que abundeis em tudo e tudo tenhais em abundância. Segundo aos Coríntios capítulo 8. Dá um toque no seu vizinho e diz para ele: há uma promessa de abundância na sua vida, há uma promessa de restauração financeira na sua vida. Atos capítulo de número 2, versículo de número 38. Pedro diz assim: arrependei-vos e virá o tempo de refrigério. A palavra refrigério ali, à luz do original grego apokatastasis, fala de restauração e restituição. Virá tempo de restauração, virá tempo de restituição. Diga comigo: virá tempo de restauração, virá tempo de restituição. Eu já vi gente pregando por aí, mandando o povo gritar Satanás, e o povo grita Satanás, você tem que me devolver, e o povo grita você tem que me devolver o que você roubou de mim, e o povo grita o que você roubou de mim. E depois o pregador ainda diz assim: o diabo teve que devolver tudo que roubou de Jó. Mentira! Não foi o diabo quem devolveu aquilo que levou de Jó. É só ler a Bíblia. O Senhor mudou o cativeiro de Jó e lhe deu o dobro.
o Senhor quem devolve, é o Senhor quem dá. Seu trabalho precisa prosperar, seu negócio precisa prosperar. Não importa se é a barraca de coentro na feirinha, ou se você trabalha em plataforma de petróleo. O que eu quero declarar, desde que você faça, não importa se você planta abóbora, ou se você vai buscar diamante, eu declaro sobre a tua vida, na autoridade do nome de Jesus Cristo, restauração financeira, para a glória de Deus. Só quem crê dá glória a Deus, em nome de Jesus. Romanos capítulo 11, versículo 16, já estou terminando. Diz que as primícias santificam os nossos bens. Romanos 11, 16, vou ler. Se as primícias são santas, também a massa é santa. Se a raiz é santa, também os ramos são santos. Quando você santifica as primícias, Deus, quando você consagra ao Senhor as primícias, Ele santifica o que fica na tua mão. Você que trabalha com restaurantes, comida, academia, professor, empresário, advogado, mecânico, marceneiro, carpinteiro, pedreiro, engenheiro, médico, não importa a sua função, aquilo que você faz, coloque o seu propósito de consagrar ao Senhor as suas primícias. Coloque Deus como Senhor das suas finanças. Quando a primícia é do Senhor, todo o resto é santificado, e aquilo que Deus santifica, Satanás não toca. As primícias santificam os bens, os dízimos protegem. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e eu repreenderei o devorador. Primícias santificam, dízimos protegem, ofertas multiplicam. Segundo aos Coríntios 9, versículo 20 e 21, e Deus, vamos ler o texto, segundo aos Coríntios capítulo 9, versículo 20 e versículo 21. Nove, 10 e 11, perdão. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça, enquanto em tudo enriqueceis, para toda a liberalidade, a qual por nós reverte em ações de graças a Deus. Em tudo, enquanto isso enriqueceis, Deus planeja te fazer prosperar. Primícias santificam, dízimos garantem blindagem, ofertas multiplicam. O judeu ainda trazia ao sacerdote o dízimo dos dízimos. Na cultura judaica era a expressão, ou era uma forma de compreender que eles teriam cobertura sacerdotal. E é interessante que aí vem um princípio de riqueza. Diga comigo, eu vou prosperar. Diz aí para o seu vizinho, não duvide que eu posso ficar rico. Eu vou lhe ensinar um negócio aqui, bíblico, sem abusar, sem forçar texto. Olha só, primícias santificam os bens, os dízimos protegem os bens, as ofertas multiplicam os bens. Os dízimos dos dízimos era aquilo que o judeu praticava, trazendo os dízimos dos dízimos para o sacerdote. Isso garantia a cobertura sacerdotal. Ainda havia uma porção chamada de a quinta parte. O judeu sempre guarda a quinta parte dos seus ganhos como fundo de reserva para si.
ele entrega as primícias, entrega os dízimos, entrega as ofertas, entrega os dízimos, e a quinta parte do seu rendimento ele guarda para si, é fundo de reserva. O restante é para movimentar o seu negócio, o seu empreendimento, a sua vida diária, a sua manutenção, mas a quinta parte não se gasta, é guardado para fundo de reserva, para enriquecimento, para crescimento e prosperidade pessoal. Organize seu mês, organize seus rendimentos, seja ofertante, seja dizimista, coloque como prioridade nos dízimos e nas ofertas trazer como primícias para Deus. Aqui está, Senhor, já separei o dízimo, já separei a oferta para a tua glória, é do Senhor. E a quinta parte eu vou guardar como fundo de reserva, porque eu vou prosperar em nome de Jesus. Prosperidade não é algo que cai, é algo que você constrói. Diz aí para o seu vizinho: eu vou prosperar. Diz para ele: não me atrase. Fica de pé, por favor, em nome de Jesus. Deixa eu concluir te dizendo: a salvação é um ato de primícias. Deus investiu em nós o seu primeiro. Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos, Romanos 8, 29. Paulo está dizendo que Jesus é o nosso irmão mais velho. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 22. Paulo diz que quando Jesus ressuscita dentre os mortos, Paulo diz: ele é a primícia dos que dormem. Jesus não é o primeiro a ressuscitar na história sagrada, mas é o primeiro e único a ressurgir e permanecer vivo. Todos os que ressuscitaram antes dele morreram de novo, mas Jesus está vivo. Não pode, eu não posso dizer para uma igreja que Jesus está vivo e ela reagir assim. Eu vou repetir: Jesus está vivo. Ele é a primícia dos que dormem. O que Paulo está dizendo com isso? Paulo está dizendo que assim como a morte veio a todos os homens pelo pecado de Adão, a vida é dada a todos os homens que creem em Cristo, pela sua santificação, morte e ressurreição. Paulo está dizendo que na ressurreição de Cristo, Deus estabelece uma garantia de que todos aqueles que já morreram ressuscitarão. A ressurreição de Cristo é a garantia de que todos aqueles que agora vivem e hão de morrer ressuscitarão. A ressurreição de Cristo é a garantia de que todos aqueles que ainda vão nascer e virão a morrer ressuscitarão. Quando, pastor? Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que desde agora dormem no Senhor, porque se cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, também cremos que aqueles que desde agora dormem no Senhor, Deus os tornará a trazer com Ele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vou repetir porque ninguém ouviu. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primícias. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aí Paulo diz: alegrai-vos, regozijai-vos, aplaudam o Senhor, adore ao Senhor com estas palavras. Aleluia.
A salvação está relacionada com primícias. Eu quero orar contigo. Faça um propósito com Deus, você que está aqui no templo e você que está no campus online. E diga para Deus: Senhor, a partir de hoje, eu vou colocar tudo que sou e faço, o Senhor em primeiro lugar. Eu serei um adorador com o princípio de primícias. De tudo que eu ganho, as primícias da minha renda eu vou dedicar ao Senhor. Ou seja, antes de qualquer coisa, o Senhor. A minha vida eu dedico ao Senhor em primeiro lugar. A minha formação, os meus títulos, a minha empresa, os meus negócios, o Senhor em primeiro lugar. Eu nunca vou deixar de estar na tua presença para estar em qualquer outro lugar, porque a tua presença me enche, a tua presença me satisfaz, a tua presença me completa. Porque enquanto eu te adoro, o Senhor trabalha em meu favor. Porque enquanto eu te adoro, o Senhor se move em meu favor. Aleluia. Eu ia dizer, faça um teste, mas eu vou usar a expressão bíblica. O Senhor diz assim: faça a prova de mim nisto. Coloque o propósito em ação e faça a prova do Senhor nisto. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero declarar 2024, ano da excelência. Eu quero declarar 2024, ano das portas abertas sobre a sua vida. 2024, ano que Deus vai te colocar nos lugares de honra, em posição de honra. O Senhor te abrirá caminhos. Eu te preguei a palavra de Deus, se aproprie dela. Não vai acontecer porque eu disse, vai acontecer porque está escrito. E aquilo que está escrito, Deus trata de fazer cumprir, porque é a sua palavra. Soberano Deus, segundo a tua palavra, derrama na vida do teu povo a bênção assegurada nas sagradas escrituras. Gera em nosso coração, Senhor, o princípio de te adorar como primícias. O Senhor em tudo, em primeiro lugar na nossa vida. O Senhor em tudo assumindo o controle da nossa alma. O Senhor em tudo nos fazendo prosperar. Que nós jamais deixemos de fazer a tua obra para fazer a nossa, porque se nós fizermos a tua obra, o Senhor vai providenciar formas, maneira, capacidade, parceiros, ideias, para que a nossa seja realizada. Eu profetizo agora a tua bênção sobre o teu povo, e eu declaro sobre aqueles que estão aqui no templo, sobre aqueles que estão no campus online, que a bênção que enriquece e não acrescentadores venha sobre eles em nome de Jesus. O processo que está bloqueado, o Senhor destrava agora. Aquele negócio que está travado por falta de recursos, o Senhor move as águas agora. Senhor, a ação do maligno para colocar o teu filho em aperto e vexame, nós o repreendemos agora no nome de Jesus, e nós declaramos que a porta se abre, que o Senhor envia socorro do céu em favor da tua igreja e daquele que crer no teu nome. Abençoa, Senhor. Vira para o irmão que está do seu lado, estenda a mão sobre ele e ore por ele agora, e pede para o Senhor liberar a bênção que tem para a sua vida. Que bênçãos sejam liberadas agora, que bênçãos sejam liberadas a partir de hoje. Que o céu cerrado se abra, que a chuva caia sobre a sua vida, que ferrolhos de bronze sejam quebrados, que portas de ferro sejam abertas e caminhos aplainados. Nós declaramos sobre a sua vida, em nome de Jesus, a bênção de Deus. Estenda a sua mão sobre a sua cabeça e diga: em nome de Jesus, eu declaro, segundo a palavra de Deus, a bênção sobre a minha vida, e eu recebo os milagres
que o Senhor tem reservados para a minha história. Amém. Aleluia. You came like summer through my veins, golden bright but laced with chains. Your laughter burned, it felt like light. But love was venom in disguise. Your hands wrote halos on my skin, while shadows whispered deep within. You kissed me with the poison sun, smiled while the damage was begun. I melted under your soft deceit and turned to ashes at your feet. You painted warmth on frozen lies. I saw the truth behind your eyes. Every touch a sweet decay, a paradise that fades away. Your light was fire dressed as grace. I wore your mask, forgot my face. You kissed me with the poison sun, smiled while the damage was begun. I melted under your soft deceit and turned to ashes at your Now I breathe in smoke and clarity. Your ghost is my